pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal tutorial, dando sequência à aula de programação, entrando na matéria de algoritmo, desculpe. Nós vamos começar agora uma interpretação básica do que é algoritmo, né? Primeiramente, né, nós estamos entrando numa linguagem de programação, ou programação estruturada. O que é programação? Programação é um conjunto de definições de problemáticas que são transcritos em texto para uma linguagem de programação, no nosso caso o PHP. Ou seja, se eu falo no sistema que eu quero imprimir uma variável, eu posso falar escreva x. Na programação tem uma linguagem para eu falar que escreva x. Como no algoritmo pode ter outra linguagem. No nosso caso, o algoritmo é apenas um ritmo que a gente dá um texto em português. Para ser claro, agora a gente vai iniciar nosso curso de algoritmo, né? Vamos passar aí. O que é algoritmo? Como eu disse, né? É uma sequência finita e ordenada de passos, regras, com um esquema de processamento que permite a realização de uma tarefa, resolução de problemas e cálculos, etc. É isso. Algoritmo e programação andam casados. Só que programação, a linguagem de programação, é a linguagem transcrita do algoritmo para uma programação estruturada, dada a informação que pode ser definida com tanto quanto PHP, Java, entre outros. O que muda na programação é a linguagem, mas o algoritmo usado é o mesmo. Agora, antes da gente começar a querer entender o algoritmo e querer fazer um algoritmo, a gente tem que colocar na nossa mente que para começar a criar um programa, a criar um algoritmo, primeiramente a gente tem que entender o problema descrito por um usuário, por uma própria questão mesmo, né, escrita. Então é ler ou entender o que o usuário está dizendo, entender o problema. Pensar logicamente é isso. Entender o problema. Com o problema lido, entendido. Por exemplo, eu quero saber, Joãozinho foi à escola, ganhou 2 balas e voltou e ganhou mais 2 balas da mãe. Eu quero que o meu algoritmo faça o seguinte: some as 2 balas da escola mais as 2 balas da minha mãe e dê o resultado. Primeiro eu tenho que entender, né, quantas balas eu vou ganhar no colégio, quantas balas eu vou ganhar em casa. Estou entendendo o problema para dar a solução desse problema em algoritmo, né? Já entendido o problema, analisar o que o problema pede para fazer. Como diz em cima, entender o problema, analisar o sistema, analisar o processo, analisar o algoritmo, o problema, e aí sim começamos a iniciar o nosso algoritmo. Como a gente inicia o algoritmo, primeiramente, antes de começar a programar, definir tudo no algoritmo, nós temos que definir entrada e saída. Por exemplo, quanto que é 2 mais 2? Eu, sem querer, te passei 2 mais 2 é a minha entrada. A minha saída é o resultado de 2 mais 2, que é 4. Ou x mais y. O meu resultado é o resultado. Então, minha entrada é x, minha entrada é y. O resultado é a minha própria variável de saída. Para ser mais claro, vamos falar o seguinte: eu tenho x valendo 0, melhor, x valendo 1 e y valendo 10. Qual é o resultado de x mais y? O resultado é o próprio resultado. Entendeu? O resultado não é 11, o resultado é a minha variável que é atribuída o valor 11. Como também o x e y estão atribuídos os 2 valores, 1 e 10. Beleza? Vamos à sequência. Com isso dito, vamos a uma obra. Primeiramente, eu recomendo a todos que tenham esse probleminha aqui, ó, Visual G, ou Visual G. Você encontra em qualquer site, está postado aí no vídeo, na descrição. Ok, quando você iniciar o programa Visual G,
Aqui em cima está como começa o nosso algoritmo. Nós temos o nome do algoritmo, temos var, início e fim do algoritmo. Algoritmo, nós definimos algumas coisas aqui, que isso aqui são linhas comentadas, ok? O nome da função, o autor, a data de criação, a seção de declaração de variáveis, a gente pode falar aqui comentado. Comentário é muito bom vocês sempre comentarem os seus códigos, para que um dia quem for da manutenção ou você mesmo não se perca. Logo depois do algoritmo, nós temos iniciando aqui, criando o nome do algoritmo sem nome, mas a gente pode vir cá e colocar teste de algoritmo. Vamos voltar aqui. Teste algoritmo. Não sei assim, acho que assim que escreve. Beleza. Qual a função aqui? Uma função qualquer. Vamos falar assim que o nosso problema é somar números. Soma números. Meu nome. Beleza. Seção de declaração de variável. Eu não vou preencher. Com isso já podemos iniciar o nosso número. Dentro de a parte de var é a nossa seção de declaração de variável. Aqui é que nós declaramos as variáveis que o nosso programa vai utilizar. Voltando ao PowerPoint aqui, vamos voltar. Entender o problema, analisar o que o problema pede para fazer e definir entrada e saída. Vamos lá. Vou criar um problema aqui. Legal. Ó. Somar dois números e a soma resposta. Ok? Ok. Criei um problema. Somar dois números e atribuir a soma a uma variável resposta. Com esse problema dito, vamos copiar ele aqui para ficar mais fácil no nosso algoritmo. Nosso problema é esse: somar dois números e atribuir a soma a uma variável resposta. Bom, lendo de novo o nosso PowerPoint, o que é? Entender o problema, nós acabamos de entendê-lo. Analisar o problema, o que pede para fazer. Definir entradas e saídas do algoritmo. Ok. Definir entrada e saída do algoritmo. Qual é a entrada? Dois números. Eu estou entrando com dois números e ele vai sair o quê? Ele vai sair uma resposta. No caso, eu nem pedi para ele sair a resposta. Mas se eu falar assim, exibir resposta. Aí sim, entrada e saída. Ok? Primeiramente a gente vai declarar aqui o número x e o número y. X e y é o que? São dois números inteiros. Eu não falei no meu exercício se eu estou falando que é moeda, se eu estou falando que é real. Estou falando números. Então eu acabei de criar agora duas variáveis de tipo inteiro. Ok? Minha resposta também não falei se é inteiro ou se é real. Também vamos colocar inteiro. Resposta. Ok. Dito isso, né, vamos aqui e dar início ao nosso algoritmo. Abaixo de var terá início. Então você já pode começar a escrever o seu algoritmo. Ok. Primeira coisa, vamos escrever uma mensagem para o usuário, né, que ele possa digitar algo na tela para informar o número 1 e o número 2. Bom, o escreva é uma função do Visual G, ou uma função algoritmo, ou uma interpretação que você dá a um código para imprimir algo na tela. Ok, então, mais uma vez, a função escreva significa que ele vai exibir ou imprimir algo na tela.
por trás dessa função entra a linguagem de baixo nível, né? Não vou entrar nem nesse mérito. Mas como o nosso algoritmo, o que é o algoritmo? É uma sequência finita ordenada de passos e regras de um esquema de processamento que permite a realização de uma tarefa. Eu estou ordenando um passo que é escreva, ok? Só lembre-se disso, isso aqui é um português, chamado, a gente pode falar de Portugal, mas é uma definição de etapa, de regra, e aqui está falando mais bonito que eu. Olha lá, definição de passo ordenada por regras ou passos, certo? Estou definindo um passo aqui, que primeiro passo meu do programa, depois de declaração de variável, é escrever algo na tela. Vamos escrever. O número... O primeiro número. Ok. O que o sistema vai fazer? Ele vai imprimir esse número na tela para você começar para o programa começar a ler o programa. Não, na verdade é o seguinte, esse escreva vai fazer o seguinte, ele vai exibir essa mensagem na tela para o usuário. Pronto. Só isso. Isso é apenas uma interface para o usuário. Mas para o programa receber essa função, ele tem que ler a variável. Então daí vem o comando leia. Leia o que? Y, x, o que é? Então vamos ler x. Sempre abre parênteses e fecha parênteses. A mesma coisa vai ser para y, não vai? Só que aqui nós mudamos segundo. E aqui, em vez de ser leia x, nós tornamos leia y. Feito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou atribuir uma variável soma, o resultado resposta. Desculpa, atribuir a soma uma variável resposta e exibi-la. Ok. Primeiro a gente vem cá, digita resposta como está em cima. E no algoritmo a gente usa a setinha para atribuir o valor. Lembre-se que não é igual, sim atribuição. Você não iguala a variável a uma quantificação. Você atribui a variável a um valor ou a outra variável, ok? Então beleza. Dito isso, a gente pode x mais y. Beleza, atribuir a minha variável resposta, a soma de x mais y, e vamos escrever aqui a nossa resposta. Soma deu. Ok? Eu coloco a vírgula para instanciar uma variável. Vou colocar uma variável dentro do meu escreva. Pronto. Eu recebi x e y, recebi o valor de x, recebi o valor de y, atribuí a soma de x e y a uma variável resposta e imprimi isso. Ok? Vamos lá. Olha lá. Como está aqui no nosso algoritmo. Vamos lá. 2 mais 2. A soma deu 4. A gente também pode fazer de maneiras diferentes. 100 mais 100. 200. Ou também 1000 mais qualquer número. E aí você vai obter a resposta. Como eu disse, inteiro é um número que não é fracionado, né? Vamos colocar um número aqui fracionado para ver o que acontece? Não dá. Então ele só lê números inteiros. Desculpa, números inteiros. Se eu for digitar um número aqui fracionado, como por exemplo 1,50, não dá. Ok? Essa é a primeira aula de algoritmo nossa. Na próxima aula a gente vai definir agora fluxos, estruturas condicionais, para entender como é que funciona, para a gente dar sequência na nossa aula de programação PHP. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por ter assistido essa videoaula. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal, compartilhe e, por favor, se puder, comente, por favor. Muito obrigado. Tenha um bom dia, boa noite e boa tarde.